Bah. Eu diria que o programa de hoje ele é emblemático para entender o atual momento da Marvel e da DC nos Estados Unidos. Vocês vão entender ao longo do vídeo. Mas vamos por partes. Eu vou começar falando sobre o visual que saiu do Duas Caras Absoluto e do Pinguim. E, gente, importante, tá? Estamos falando de um conteúdo que ainda não saiu no Brasil, na verdade não saiu nem nos Estados Unidos. São capas variantes do Nick Dragotta, né, o desenhista do principal do Absolute Batman, onde ele basicamente, né, pela primeira vez nos apresentou os visuais transformados, tanto do Duas Caras quanto do Pinguim. Esse quadrinho ele sai, deixa eu ver se é em junho ou julho, ele sai em junho lá fora. Em primeiro lugar, vocês sabem que assumidamente o Absolute Batman ele tem uma inspiração em mangá, né, seja no visual, na forma de contar a história. Cara, esse Duas Caras, ele parece que ele saiu de Bleach, sabe? De algum anime, porque olha esse cabelão caído. Repara que eles explicam aqui que o cabelão, ele serve para alguma coisa, né? Ele vai jogar moeda e dependendo do que cair, ele mostra o lado da vida, que é o rosto, né, sem estar queimado, e o lado da morte, que é a parte, aquele rosto ali azulado. Como o rosto ficou azulado, não faço a mínima ideia. O importante é que, e tem também o neutro, que é quando ele puxa para trás, né? Eu só não sei como é que a moeda cai de forma neutra. Tá, ele pode... não tem como, né? Pode parecer meio besta essa ideia do cabelo, né? Pode. Mas eu acho que talvez gere aí um certo... eita, o que será que ele vai fazer, sabe? Uma expectativa fora a questão da moeda, assim. Acho que pode ser legal. Eu acho que é meio óbvio, mas tá aqui a referência visual, né, do preto. Bom, tá ali o azul. O azul, óbvio, é do Duas Caras ali da série animada, né? Tanto é o terno também ali, preto e branco, mas aquele cabelão, pra mim, é vilão de anime. E aí, galera, saiu também o design do Pinguim Absoluto. Cara, que sensacional. Repara que ele... de novo, eu não vou explicar como isso aconteceu, porque, né, acho que não sei no Brasil ainda o que acontece pra eles virarem vilões. Porém, cara, que demais! Tipo, ele tem umas bengalas que na verdade são metralhadoras. Eu tô realmente bem curioso. E como os dois estão usando preto e branco, eu imagino que talvez tenha aí uma parceria, né, entre Duas Caras e o Pinguim. Só para complementar as notícias, você sabe que essa semana o Snyder, ele disse que basicamente o Absolute Batman consegue vender mensalmente 300 mil cópias. Vocês têm ideia que esse é um número, tá, regularmente, né, de um gibi regular, que a gente não vê basicamente desde os anos 90. Vamos ser sinceros aqui. Tá, ok. A gente está falando de um quadrinho que é bem movimentado, né? Eu acho que tem a origem do Bruce Wayne é diferente, é interessante, etc, etc. Tem liberdade criativa, mas um dos pontos principais do Absolute Batman, né, de fazer tanto sucesso, as pessoas falarem, é o visual dos personagens. Tá? Isso vale tanto pro próprio Batman quanto pros vilões. Tá, e já que a gente está falando sobre segredo do sucesso, a questão visual, gente, deixa eu mostrar para vocês literalmente um segredo dentro do site da Insider. Sim, essa página, tá? Esse outlet secreto, o único jeito de ter acesso, tá, a essa promo é aqui na descrição do vídeo por esse link. O que eu quero dizer é que se tu abrir agora o site da Insider, tu não tem acesso ao outlet secreto. E, gente, vamos lá. Esse é um ótimo momento para tu acelerar a tua rotina, colocar uma roupa tecnológica. Eu sou testemunha do quanto a Insider é sensacional e o quanto adianta a minha existência. Vem comigo. Vamos navegar junto aqui. Primeiro, tá? Tem a clássica da Insider, que é a Tech T-Shirt. Eu tenho exatamente essa que está na imagem, que é uma Tech T-Shirt off-white. Gente, é linda, mas, tá? Se eu pudesse te recomendar algo, essa manga longa é sensacional. Tem várias e várias cores aqui, você tem como selecionar no site da Insider. E, gente, é uma roupa, tá? Eu tô quase torcendo para que o inverno venha logo, para eu poder colocar a minha camiseta longa, porque fica distinto, fica bonito. E como eu comentei, é um outlet secreto, tá? É só para quem clicar no link aqui da descrição do vídeo. Não adianta colocar o meu... eu sei que tem o link pro meu cupom também, né? O 2 quadrinhos, mas não, nesse caso não tem cupom. É basicamente clicar aqui no link que tu tem acesso ao outlet escondido da Insider. Esse é aquele momento que tu me agradece pela pontualidade de ter um vídeo todo domingo, porque essa oferta é por tempo limitado. E aí, galera, tudo bom com todo mundo? Espero que sim. A gente vai começar com uma das notícias que, sim, gente, explodiu essa semana. Tá todo mundo falando sobre a capa do Frank Miller das Tartarugas Ninja. Vai dizer, ô Vini, tá legal, né? Capa variante, edição 300, né? Sai em julho lá fora, beleza, mas
A gente não viu tanta capa do Frank Miller com o estilo novo dele, né? Por que as pessoas estão falando dessa capa essa semana? Primeiro só para provar o meu ponto, né? De que sim, essa capa está sendo discutida. Gente, saiu no Hollywood Reporter, um dos maiores sites de notícias do planeta Terra, de cultura pop, tá lá falando que o Frank Miller fez pela primeira vez uma capa das Tartarugas. Peraí, agora que eu vi, tá? Na verdade, a capa foi divulgada em primeira mão pelo Hollywood Reporter. Mas então, por que isso é tão interessante? Por que uma pauta tão comum, vamos dizer assim, né, de capas impactantes Frank Miller chamou a atenção desse jornal? Você sabe que os criadores das Tartarugas Ninja se inspiraram no Demolidor do Frank Miller para criar esse grupo. Ou seja, inclusive, né, para quem leu as histórias clássicas que o Pipoca e Nanquim publicou, né, tem lá uma referência clara ao acidente que deu origem ao Demolidor. Então pensa que enquanto as tartarugas são uma homenagem ao Frank Miller, agora é o momento que o Frank Miller presta uma homenagem às tartarugas. Olha aí, que coisa linda. Tá, gente, prepara aí, próxima notícia, tragédia Marvel, acompanha comigo. Antes eu quero só informá-los que esse programa ele só existe por conta dessa galera que é aqui na tela. Inclusive, cara, essa semana, eu acho muito legal isso. O povo do grupo de apoiadores se reuniu em São Paulo sem mim. E não é que eles não tenham me convidado, nem nada assim, né? Óbvio, eu não moro em São Paulo. Mas o que eu quero dizer é muito legal ver que os apoiadores, eles, né, acabam gerando uma amizade. Mas será que eles não me convidaram de propósito? Enfim, vamos lá. Gente, mas sabe quem também não vai ser convidado, provavelmente, para o jantar dos roteiristas da Marvel? Dan Slott, tá? Vamos por partes. Vocês sabem que tem uma nova série do Homem-Aranha, roteirizada, né, por esse escritor, que é o Spectacular Spider-Man Brand New Day, né? Justamente para surfar no hype do filme, né? A Marvel foi lá e lançou essa nova série, chamou um roteirista, né, que já tinha experiência com Homem-Aranha. Só que aí, galera, o Dan Slott foi no podcast onde ele desabafou e ao mesmo tempo fez um pedido para os fãs, porque você sabe que nos Estados Unidos como é que funciona? Quando sai uma nova revista mensal, a número 1 vai super bem, né? Os lojistas pedem capas variantes, tem toda a questão desse mercado especulativo de que a número 1 é super valiosa, né? Não importa que tenha 80 mil número 1, por algum motivo lá os colecionadores, eles acham que esses gibis valem alguma coisa. O importante é que o Dan Slott, ele comenta que é muito importante, que ele pede que os leitores comprem as edições 2 e 3 dessa nova mensal do Homem-Aranha, porque senão o gibi não vai ser mensal. Porque, segundo ele, a Marvel, tá, se o quadrinho não vende bem até a número 3, ou seja, porque como eu falei, é uma garantia de vendas. Aí sai a 2, se a 3 já não vender bem, o quadrinho é interrompido e vira uma minissérie em 5 edições. Vocês estão entendendo o quão catastrófica foi essa entrevista do Dan Slott para a Marvel? Primeiro que repercutiu em tudo que é lugar. Será que a Marvel está bem? Cara, 1 milhão de portais de notícia assumindo que a Marvel está com problemas. E aí a gente tem outras questões ali, né? Vamos parar e pensar que a gente não está falando de um personagem qualquer. É uma revista do Homem-Aranha, justamente surfando no hype do filme, de um roteirista que, tudo bem, né? Eu sei que tem muita gente que odeia o Dan Slott, e realmente o trabalho dele é bem irregular. Só que esse cara que tá no Homem-Aranha, como eu falei, e é um roteirista famoso, ele tá tendo que pedir pro leitor para comprar o gibi dele para não ser cancelado. Cara, o que pode ser pior do que isso? Isso sem contar o fato de que, como é que tu faz um trabalho criativo se tu não tem nem 10 edições para construir uma narrativa, né, para justamente deixar o leitor interessado? Tá, tecnicamente tu tem 3 edições, né, porque tu precisa que até a terceira o leitor continue interessado, né, continue fazendo pedidos, porque senão o gibi não chega na 5ª. É surreal. E vocês sabem quem é que está muito contente, né, e tá dando pulos aí com o fracasso da Marvel? Rob Liefeld. Olha aí, né, ele sabe que ele está bem desagradado com a Marvel, com a questão do Deadpool, diz que não vai mais trabalhar com a editora, e ele comenta o seguinte, né, que bom que eu saí em tempo, eu avisei a todos vocês. Vamos lá. Não que ele esteja necessariamente errado nesse caso, né? Claro que a Marvel não está passando por um bom momento. Mas assim, dá uma vergonhazinha alheia do Liefeld, né? Porque ele é aquele cara mordido com a empresa que quando ele sai, ele precisa de elementos para confirmar que a empresa é horrível e que ele estava certo em ir embora, né? Então parece que ele fica no cantinho dele, será que a Marvel vai errar alguma coisa para poder ir lá e twittar e dizer que eles são horríveis? Pô, Liefeld, já diria o Chico Barney, se valoriza, cara. Então tá, gente. Vou falar agora das novidades que entraram em pré-venda essa semana pela Mitos. É um momento jabazístico / informativo desse programa.
Primeiro, quero fazer pré-venda de quadrinho da Mitos. Tem cupom? Tem. O cupom tá aqui na tela nesse exato momento. E detalhe, tá? Tem o cupom, tem o desconto de pré-venda da Mitos, que é de 35%, e tem mais o desconto no Pix. Ou seja, dá para chegar em até 46% de desconto nesses quadrinhos ainda no período de pré-venda. Então vamos lá. Tem o BPDP Origins, que é um ônibus inédito no mundo, e que ele tem uma boa parte dele como um ônibus brasileiro, que tem Gabriel Bá e Fábio Moon. Aí tem mais um Gold Edition da Mitos, né, que é As Crônicas de Atlântida. Essa é uma série completa, né, saiu em 3 tomos lá na Europa, e aí a Mitos então junta num único volumão. Parece uma pegada vamos dizer assim, dos tempos áureos do selo Gold Edition aqui no Brasil, né, que é esse selo formatão europeu. Aí tem American Flag, edição definitiva com sobrecapa volume 1, que sim, é exatamente o mesmo conteúdo do American Flag, que saiu um tempo, acho que 2018, talvez, pela Mitos. São as mesmas edições que tem lá no outro encadernado. A diferença é que essa nova edição, ela é capa cartão e vem com uma sobrecapa. Curiosidade, agora vai ficar mais fácil para Mitos dar continuidade no American Flag no Brasil. Por quê? Porque esse ano a Image lança lá fora um ônibus de American Flag com esses quadrinhos, né, as edições originais, remasterizadas, o que não existia até então. Lembrando que o Howard Chaykin, né, o criador de American Flag, ele fica até a edição número 12, escrevendo e desenhando, mas a partir daí ele escreve bastante, mas tem outros caras, vai ter, sei lá, JMD Mateis, tem um momento, cara, que tem até Alan Moore no American Flag. Outro lançamento, cara, isso eu tô muito afim de ler, Rogue Trooper, edição definitiva volume 1. Esse é um gibi clássico da 2000 AD, que, de novo, aí, ó, vocês estão vendo ali, ó, tem Alan Moore, mas originalmente esse gibi ele foi criado pelo Dave Gibbons junto com o Jerry Finlay Day. Então, é um gibi que junta ficção científica com um quadrinho de guerra. E, gente, sendo 2000 AD, eu pretendo dar uma lida. Lembrando que tudo que eu falei tem link aqui embaixo, tem o cupom, tem os grupos de promo, tá? Quando tem um grande desconto. Na verdade, todo esse conteúdo, tá? Eu já tinha postado lá nos grupos bonitinho, então quem tá por lá, tá por dentro. Tá, vamos falar sobre a grande treta da semana. Damon Lindelof, sim, o cara do Watchmen, trabalhou também em Lost, né? É um produtor muito famoso de Hollywood. Ele foi criticado por Grant Morrison. E, cara, vamos lá, foi uma crítica bem justa, assim. Eu não vou exibir aqui no canal para não... Vai que derrubem ou dê algum problema, mas vocês devem ter visto o trailer de Lanternas. Sim, Lanternas. Não é Lanternas Verdes, não. É uma série com uma pegada meio True Detective, né? Uma pegada mais mundo real, onde a gente tem esses dois caras, Hal Jordan e Jon Stewart, e esses caras eles não usam exatamente muito verde. Até o próprio uniforme que aparece no trailer, né? O uniforme tem mais marrom do que verde na roupa dos caras. O ponto é que o Damon Lindelof foi no podcast e ele entrou numa brincadeira com o apresentador, onde ele diz que por que não tem muito verde na série? Por que o próprio título não tem verde? Porque verde seria bobo e brega. E vocês sabem quem é que exatamente curte algo bobo e muito brega nos quadrinhos? Grant Morrison. Porque um escritor vai trabalhar numa narrativa dessas se acha que é boba? Ninguém passa um roteiro de CSI para quem é contra técnico forense ou acha que eles têm um penteado bobo. Então, por que contratar gente que tem vergonha e que nega o que vem dos quadrinhos? Aí ele continua. As únicas pessoas, tá, aspas para Grant Morrison, as únicas pessoas que dão a mínima para essa série dos Lanternas são os fãs de Lanterna Verde. Então, por que alienar justamente esse pessoal já de cara? Isso me parece bobo. Ô galera. Gente, o mais legal disso tudo, tá? É que repercutiu de um jeito, assim... Eu adoro o Grant Morrison. Ele vai lá, ele fala o que ele quer. E ele já foi pauta aqui algumas vezes nesse programa, porque ele é um cara muito coerente. O importante é que o Lindelof, ele foi lá se defender. E olha, eu até respeitei ele, tá? Ao invés de colocar uma camiseta branca e dizer, ó galera, fazer um Reels assim, né? Desculpa aí, errei. Não, ele colocou uma camiseta verde. Não, ele não colocou a camiseta verde. Na verdade, ele recuperou uma foto do passado, onde ele estava junto com o elenco de Lost. Repara ali, tem o Charlie, a Kate e o Jack. E tá ali o Lindelof de óculos ali, vestindo a camiseta do Lanterna Verde. Então foi meio tipo assim, pô, quem me conhece sabe. Eu irritei Grant Morrison. Ou seja, emputeci
a maioria dos escritores britânicos que eu idolatrava quando era menor. A culpa é toda minha. Fiz uma piada imbecil num podcast e não vou ficar me defendendo dizendo que saiu do contexto. Foi uma piada imbecil e os fãs não são imbecis. Olha, joinha, bela defesa, valorizou, né? Disse, pô, é um roteirista que eu gosto de quadrinhos, achei bacana. Galera, eu vou ver Lanternas, tá? Eu achei legal o trailer. Eu sei que tá parecendo que a gente tá voltando por um tempo, né? Até deixa eu colocar a imagem aqui em cima. Parece que a gente tá voltando por um tempo onde Hollywood tem vergonha dos super-heróis, né? Algo que o James Gunn quebrou muito nos filmes dele lá, enfim. A Marvel, né? Na verdade, quebrou bastante. Mas eu acho legal ter algumas séries nessa pegada, né? Na verdade, o grande problema é que, pô, se isso aí é no mesmo universo DC do que o filme do James Gunn lá do Superman, é esquisito, sabe? Eu acho, então, em resumo, eu acho legal a proposta, mas realmente não encaixa e, pô, se é pra fazer um universo colorido, vou fazer um universo colorido. Lembrando que essa série estreia, então, em agosto na HBO, e vocês vão ver, eu acho que na real agora todo mundo vai ver, né? Porque depois do Grant Morrison dar uma lapada na série, isso cria hype, pessoas estão interessadas em discutir, etc, etc. Então, meio que tem um efeito contrário. Vamos terminar esse vídeo falando sobre um falecimento que foi divulgado ontem do Sam Kiff. Sim, gente, aos 63 anos de idade por conta de uma doença. Vamos supor que você não conheça Sam Kiff. Pois é, eu vou mostrar uma imagem que vocês já vão se ligar. A gente está falando aqui simplesmente de um dos criadores de Sandman, né? Ele é co-criador junto com o Neil Gaiman e o Mark Dringenberg. Sim, ele é o primeiro desenhista de Sandman. Até tem muito leitor que critica o Sam Kiff, né, pelo traço dele no Sandman, né? Diz que, pô, o primeiro desenhista de Sandman não é bom, não funciona. Cara, eu acho fenomenal e justamente encaixa, né, com essa pegada de terror aqui do começo do quadrinho. A gente tá falando aqui de um monstro da ilustração. Gente, olha esse Wolverine, que coisa linda. O Sam Kiff, ele começa a carreira dele ali pelos 20 e poucos anos, fez trabalho independente, foi pra DC, trabalhou como arte finalista. Teve um período, querendo ou não, desenhando o Wolverine. Tem muitas capas que o leitor brasileiro gosta bastante, né? Porque ele dava essa exagerada na anatomia. Mas, vamos lá, ele era mais conhecido, e o que é muito legal, pelo The Max, né? Personagem que ele criou ali no começo da Image Comics, nos anos 90, que teve animação na MTV, isso que inclusive já passou no Brasil. Peraí, já vai aparecer o The Max. Vocês já vão ver aqui. Cara, os quadrinhos desse personagem, né? Infelizmente são inéditos no Brasil. Mas, pra vocês terem uma ideia, ele já teve crossover até com o Batman. Tem minissérie do Sam Kiff juntando esses dois personagens. Baita perda, o cara muito novo. Ele tinha era uma doença degenerativa que era doença por corpus de Lewy. Eu acho que assim se pronuncia. Na verdade, ele faleceu no dia 15 de março, mas né, esse falecimento só foi divulgado agora pelo Billy Cool, e ontem a minha timeline estava lotada de homenagens de desenhistas. Tem aqui do Greg Capullo, por exemplo, né, falando que ele era uma unique voice, né, uma voz única, porque ele era um desenhista, cara, muito fora da curva. E é legal que muitas das homenagens diziam que não tinha como imitar o Sam Kiff de tão especial que era o traço desse cara. Então tá, gente, foi muito bom ter vocês por aqui. Pô, lembra de apertar no botão do like, tudo que eu comentei, link de não sei o que, promoção, cupom, catarse, tudo aqui, pô, insider, tudo aqui na descrição do vídeo. Tá, se tu ficou até o final, vamos fazer um movimento aqui na descrição do vídeo. Quantas pessoas estão... Digita eu se tu tá interessado, por exemplo, na fase do Sam Kiff no Wolverine. Eu imagino que seja difícil alguma editora trazer o The Max direto, mas eu acho que era fácil da Panini de repente trazer a fase dele, né, pelo menos no Wolverine. É isso, gente. Valeu.